Graça e paz, irmãos. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Que o Senhor, essa manhã, nos dê olhos, para ver, que o Senhor amplie a nossa visão concernente às coisas dele. Porque o Senhor, irmãos, ele está trabalhando todos os dias. Em todo tempo o Senhor está trabalhando. O Senhor está realizando uma perfeita, uma boa obra, uma agradável obra. E às vezes nós não percebemos que o Senhor está agindo, que o Senhor está nos acompanhando diariamente, em todo o tempo. E às vezes nosso coração está tão sobrecarregado com coisas que nós não percebemos que o Senhor está perto, que o Senhor está próximo, que o Senhor está em nós. Então que o nosso coração encontre no Senhor um descanso nesse tempo tão agitado, nesse tempo tão conturbado, nesse tempo com tantas experiências que nós temos visto, com tantas palavras, e muitas delas não vêm do trono do Senhor, que tem confundido a vida de muitos irmãos. Que o Senhor nos dê um coração esta manhã que possa descansar na presença dEle, que viva na presença dEle, ainda que tenha batalha, que tenha lutas, mas que entenda que o Senhor, Ele é soberano, e Ele está em todo o tempo conosco, e muitas coisas o Senhor permite nas nossas vidas para ver qual será a reação do meu coração. Desde a época que o Senhor tirou o povo do Egito, veja bem, irmãos, como nós somos. O povo ficou 400 anos escravos de uma nação. Quantas gerações morreram? O Senhor ouviu o clamor por causa do sofrimento daquele povo. O Senhor enviou um homem para resgatá-los, e o Senhor leva esse povo para o deserto para provar o que estava no coração deles, para humilhar, para provar o que estava no coração deles, se eles realmente guardariam ou não os mandamentos do Senhor. Porque quando nós estamos na aflição, nós clamamos. E quando o Senhor nos tira da aflição, nós esquecemos o Senhor. Só que nós não entendemos, irmãos, que Ele é o Senhor, que Ele governa sobre todas as coisas. Ele permite muitas vezes isso, para ver o que está dentro do nosso coração, para que aquilo que está dentro do nosso coração, que não faz parte da obra perfeita dEle, seja tirado de dentro da nossa vida. Então o Senhor trabalha diariamente, dia a dia. Dia a dia o seu Espírito Santo está trabalhando conosco, nos conduzindo, falando, usando a palavra. Então, irmãos, que nossos ouvidos esta manhã possam ser abertos pelo Senhor, para ouvi-lo. Ouvir, a vossa alma viverá. Qual é o motivo da morte? É falta de ouvir o Senhor, porque a voz do Senhor é poderosa para dar vida para nós, e a vida que nós necessitamos somente vem dos lábios do Senhor. E o Senhor disse: nem só de pão, o quê? Viverá o homem. Isso é um fato.
mas sim de toda a palavra que procede dos lábios do Senhor. Olha que maravilha, irmão. O povo estava em trevas, Jesus veio e o povo se maravilhou quando começou a ouvir a doutrina de Cristo, que Jesus ensinava não como ensinava os escribas, os fariseus, mas ele ensinava como alguém que tinha autoridade. A palavra do Senhor vinha e trazia vida. A palavra de Deus vinha e tocava naquele lugar mais íntimo do nosso coração, e ali havia um despertamento. Um povo que não conhecia o Senhor começou a vê-lo de uma forma diferente. Então, meus amados, somente a palavra, voltemos para a palavra do Senhor, porque o Senhor trabalha através da sua palavra em todo o tempo. Amém? Não podemos desprezar a palavra do Senhor. Aqui em Hebreus capítulo 2, verso 1, Hebreus 2, verso 1, diz assim as Escrituras: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Aqui o escritor de Hebreus, ele nos traz uma exortação para nós, para que nós viemos a atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais zelo, com mais atenção para aquilo que nós já temos ouvido, não para aquilo que nós vamos ouvir, é para aquilo que nós já temos ouvido. Então isso significa que o Espírito Santo tem falado à igreja, o Espírito Santo tem falado conosco. E se essa exortação ele deixou escrita por certo, irmãos, é um alerta para nós percebermos que muitas vezes nós não estamos atentos, nós estamos desprezando o que o Senhor já falou conosco. Quero te perguntar esta manhã, o que o Senhor tem falado com você? Qual foi a última palavra que o Senhor falou diretamente com você? Então aqui ele está falando de pessoas a qual já ouviu o Senhor. Então está falando com a igreja, está falando com seus filhos, porque o Senhor fala com seus filhos, o Senhor fala à igreja. Irmãos, se tem uma coisa, se há um prazer no Senhor, é falar com a sua igreja. Ele tem prazer de falar com a igreja, de ter comunhão, de ter um diálogo com a igreja, de se relacionar com a igreja, irmãos. Foi por causa da igreja que ele morreu. Então ele tem prazer em falar conosco, mas ele encontra muitas vezes o nosso coração sobrecarregado. Marta, 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 estás ansiosa e afadigada com muitos serviços ou com muitas coisas. Mas o Senhor quer nos trazer, irmãos, o equilíbrio. O Senhor não desprezou Marta. Marta tinha um desejo de servir muito grande dentro dela. E o Senhor trabalhou com ela com o tempo. Mas ela aprendeu que a prioridade é o Senhor, é a palavra de Deus, é descansar no Senhor. Eu posso fazer todas as outras coisas, mas com o coração descansado. Lá no Evangelho de Mateus pergunta: o que pode ser, quem pode acrescentar um palmo na sua vida? Quando com a ansiedade, a preocupação pode acrescentar um palmo na nossa vida? Quando? Nunca. A preocupação, a ocupação em demasia, ela não pode acrescentar um palmo, irmãos.
Mas o Senhor pode acrescentar uma vida eterna, que não tem fim. Mas Ele quer que você descansar o teu coração. Ele quer descansar, irmãos, o meu coração. Ah, irmão, mas como eu posso descansar passando por esse momento de tanta aflição? Eu digo, o Senhor pode nos descansar no meio da aflição. Três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro de uma fornalha. Aquecida quantas vezes? 7 vezes. Como que eles estavam dentro dessa fornalha? Qual é a visão do interior dessa fornalha? O que estava dentro dessa fornalha, irmãos? O Senhor. O Senhor. Eles não estavam sós. Nós precisamos fazer o Senhor participante das nossas aflições. Precisamos trazer o Senhor junto ou para o meio das nossas aflições. Porque é ali que o fogo não nos queima. É ali que as águas não nos cobrem. É ali. Mas muitas vezes nós esquecemos quem é o Senhor. Nós esquecemos daquela palavra que o Senhor já falou, que nós temos ouvido, e deixamos de ser diligentes. Nós temos diligência para a nossa vida, né? Na nossa vida natural, nós arrumamos a nossa casa, né? Nós temos horário para entrar no nosso trabalho, horário para sair, horário de almoço. Eu tenho meus cuidados pessoais com a minha vida. Então nós temos uma diligência. Mas aqui é uma diligência, irmãos, espiritual. A palavra do Senhor, ainda que ela manifesta nesse mundo, mas ela é espiritual. Devemos tratá-la com mais diligência, porque é ela que vai me conservar naquele dia. É ela que vai nos conservar naquele dia. Lá no livro de Apocalipse, uma das igrejas, o Senhor foi específico com ela. Disse: tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e eu te guardarei da tentação que virá sobre toda a terra. Então o Senhor, Ele observa quem está guardando a sua palavra, mesmo numa fraqueza, irmão. Ele que traz a resposta, Ele que nos responde, nos preservando no dia mau. Nós temos que guardar aquilo que o Senhor tem mais de precioso, que é a sua palavra. O Senhor zela pela sua palavra para a cumprir. Então quem zela da palavra do Senhor? O próprio Senhor. Então, o quanto Deus ama a sua palavra, e quanto Deus se manifestará na vida daquele que cuida da sua palavra, que guarda a sua palavra. Vamos abrir em Isaías 66. Irmãos, nós estamos terminando o ano. Isso significa... O que isso significa para você? É mais um ano que vai entrar, um ano mais velho, né? Que nós vamos sair do 25 para entrar no 26. Então não é um ano novo, né? É um ano mais velho.
Mas o que isso significa para mim? O que isso significa para você? Mais próximo está a nossa salvação, desde o dia que nós o recebemos, ou que Ele nos recebeu. O mundo fica em festa, mas sem lembrança do Senhor. O mundo fica em festa sem lembrança do Senhor. Mas haverá um dia que muitos vão lembrar do Senhor, mas não poderão achá-lo. Porque a palavra fala: buscai ao Senhor enquanto está perto. Enquanto se pode achar. Enquanto dentro dele ainda está aquele sentimento: eu estou aqui ainda. Aquele que me invocar, eu vou aparecer para ele. Eu vou me revelar para ele. Mas chegará um dia, irmãos, isso é real, porque tem um tempo para todas as coisas, não é verdade? Tem o tempo do começo e tem o tempo do fim. E nós precisamos atentar para isso. Então, se o mundo está indo para um caminho, irmãos, vamos voltarmos para o Senhor. Vamos lembrar do Senhor. Vamos pensar no Senhor. Vamos nos doar mais ao Senhor. Vamos orar mais ao Senhor. Vamos ler mais a sua palavra, a sua escritura. Vamos gastar um pouco mais do nosso tempo para o Senhor. Porque ao virar para 2026, a nossa salvação ela estará mais próxima. Mais próxima. E nós não podemos viver, irmãos, como se não haverá um amanhã. Nós temos que viver, sim, o dia de hoje para o Senhor. Amém? Tudo está nas mãos do Senhor. Então, para quem o Senhor olha? Para quem o Senhor tem prazer? Para aquele que tem prazer na sua lei, na sua palavra. Isaías 66 diz assim, no verso 2: porque a minha mão fez todas estas coisas. Está se referindo ao capítulo acima. E assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. A parte B desse verso, irmão. Olha que coisa incrível. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, o Senhor daqui foi claro e definido. O olhar do Senhor está sobre aquele pobre e abatido de espírito e que treme da palavra dele. O Senhor não está buscando grandes coisas, irmãos, coisas acima do que nós podemos dar para Ele. Mas Ele está buscando um homem, uma mulher quebrantado e contrito, que treme diante da palavra dEle. E isso chama a atenção do Senhor. Isso agrada ao Senhor. Isso dá prazer no coração do Senhor. Ah, irmãos, o quanto o coração de Deus se enche de alegria quando Ele encontra em nós um coração, ainda que uma vida abatida, como diz aqui, quebrantada, pobre de espírito, mas que ama a palavra dEle, que ama Ele. O quanto o Senhor tem prazer. Aquela mulher, enquanto chorava,
orava secretamente e derramava seu coração diante do Senhor. E o sacerdote, naquele momento, a desprezava, achando que ela estava embriagada. O Senhor lá dos céus viu a oração daquela mulher e concedeu o que ela queria: um filho. Mas um filho para quê? Para satisfação própria? Um filho para honrar o Senhor. Esta mulher, a Ana, mãe do profeta Samuel. Naquele tempo a palavra do Senhor estava escassa, irmãos. Não havia visão manifestada, mas o Senhor ouviu a súplica daquela mulher em oculto e a atendeu, e nasceu Samuel, a qual ela entregou o sacerdote criá-lo, e de ano em ano aquela mulher ia lá com uma túnica nova. Isso tem uma representação para a nossa vida. Nós precisamos de crescimento espiritual, dia a dia. Aquela Ana, todo ano ela ia lá levar uma túnica nova para Samuel. Por quê? Porque cada ano ele crescia mais de estatura, né? E aquela túnica antiga já não servia mais nele. E no próximo ano, Ana levava uma outra túnica. E assim foi, irmãos. Mas o clamor de um coração abatido, de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração que tremeu diante da palavra do Senhor, esse o Senhor olhou, o Senhor achou. Como o Senhor achou a vida de Maria no meio de tantas mulheres. Maria não foi escolhida por um acaso, porque o Senhor viu nela uma mulher justa, uma mulher santa, uma mulher que se separava, que tinha um costume de servir ao Senhor, de agradar ao Senhor, que se preservava, que esperava nele, e os olhos de Deus voltou para ela. Podia ser a Joana, podia ser a Antônia, podia ser qualquer outra mulher que tivesse o mesmo espírito que havia em Maria. Isso é um exemplo, irmãos, para a nossa vida nesse tempo. No meio de uma geração má e incrédula, uma geração má e infiel, o Senhor espera que aquela luz que está dentro de nós resplandeça. E essa luz, irmãos, é o próprio Cristo. Essa luz é o próprio Cristo, que se manifeste nessa geração má e incrédula. Mas para isso, irmão, nós temos que amar a palavra de Deus, desejar a palavra de Deus, ser companhia para a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa de companhia, a sua. Seja companheiro da palavra de Deus. Seja companheiro. Um coração, diz a palavra, se crê e com a boca se confessa. O coração estava cheio da palavra. Seja companheiro da palavra. Medita nela dia e noite. Pense nela. Você lá está trabalhando, lavando a tua louça, lavando teu carro, cortando moldura, de plantão lá no shopping, fazendo sacola, cuidando dos gatos. Pense no Senhor. Irmão, Davi estava no campo cuidando das ovelhas do pai, mas ele estava ligado no Senhor. Tanto é que quando descer à casa de Jessé para ungir um novo rei, ninguém se lembrou de Davi, mas o Senhor lembrou. Você acha que se Davi estivesse lá fazendo coisa que não devia, Deus ia lembrar?
Deus lembra, irmão. Deus tem uma memória eterna. E é isso que eu estou falando essa manhã. O quanto o Senhor é especial para a sua casa. O quanto nós devemos honrar o Senhor na igreja. Honrar o Senhor nas nossas vidas. Honrar o Senhor quando abrimos a nossa boca. Quando pensamos. Quando acordamos de manhã. No nosso dia a dia, irmãos. Você indo ao supermercado, lembrando do Senhor. É você voltando do supermercado, lembrando do Senhor. É você indo para o teu trabalho, lembrando do Senhor. Essa nova vida que Ele nos deu deve estar latente dentro de nós. Deve estar pegando fogo, irmãos, pelo Senhor. Quando isso? Em todo o tempo. Vamos abrir em 1 Samuel. Primeiro Samuel capítulo 2. Capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Verso 18 ao 21. Verso 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um efode de linho. Irmãos, jovens, não espera mais. Se entrega ao Senhor. Sendo ainda jovem. Esse espírito de serviçal de Samuel repercutiu para o resto da vida dele. Irmãos, o testemunho de Samuel foi tão grande ali em Israel, quando eles chegavam numa cidade, eles já tremiam. A tua vinda é de paz. O alcance que ele adquiriu diante do Senhor, porque ele viveu diante do Senhor, diante da sua palavra. Então, jovens, não esperem. Não vamos esperar para servir. O jovem Samuel ministrava, servia perante o Senhor. O Senhor chamou a igreja com um ministério de serviço, como um sacerdote real, não é? A igreja não é o sacerdócio real? Para fazer, o que o sacerdote fazia? Ministrava, entrava na presença do Senhor. Esse é o trabalho da igreja, diariamente, não só nas reuniões. Você deve estar diante do Senhor como igreja, ministrando, servindo a Ele, com aquilo que o Senhor te deu. O Senhor te deu. Eu não sei o que o Senhor te deu, mas você sabe. Sirva, ministre ao Senhor. Continua a leitura, verso 19. E a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha, irmãos, o nosso serviço ao Senhor
agradando ao Senhor, aos olhos do Senhor, Ele vai nos abençoar, Ele nos vai fazer frutíferos. Ana aqui não teve só Samuel, teve vários outros filhos. O Senhor os abençoava. Ele diz que Samuel crescia diante do Senhor. Então tudo isso, irmãos, é resultado da vida diante de Deus. Chegou um momento na nossa vida, irmãos, que nós precisamos crescer na vertical, e o Senhor nos levará a crescer na horizontal. Porque quando nós estamos diante do Senhor, as pessoas verão o fruto daquela vida que nós temos diante de Deus e serão abençoadas também. Então nós precisamos entender isso. Eu diante do Senhor vai produzir em mim um fruto, e aqueles que estão ao meu lado vão comer desse fruto. Vão comer desse fruto. Vamos ver o verso 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então Samuel crescia, ele abundava a cada dia diante do Senhor. E essa vida que ele alcançava no Senhor, os homens também eram atingidos por essa vida. Então, meus amados, precisamos compreender que a nossa vida de igreja é viver perante o Senhor. É pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu, isso é, pela sua carne. Ele fala, tenha ousadia para entrar no santuário. Só o sacerdote pode entrar no santuário, no santo dos santos. Amém? Mas a igreja, como um sumo sacerdote, o sacerdócio real, ele pode entrar na presença do Senhor. Esse sangue que o João mencionou, que passaram nas ombreiras, os hebreus passaram nas ombreiras das suas casas, e o anjo da morte não teve força para atingi-los, passou direto. Esse sangue, irmãos, de Cristo naquela cruz derramado, abriu um novo e vivo caminho. O caminho que estava fechado agora está aberto, mas somente por Cristo. Não é por Maomé, não é por Buda, não é por nenhuma outra religião ou pessoa. É somente por Jesus Cristo. Pelo seu sangue, tem de ousadia para entrar, irmão. Entrar. Isso é reconhecer o sacrifício do Senhor naquela cruz. O eficaz sacrifício de Cristo. Não precisará outro. Foi o único e eterno. Entrar com reconhecimento que o sangue de Cristo que abriu esse caminho. E me humilhar e ir e obedecer ao Senhor. O caminho para você estava fechado, para mim estava fechado. Somente pela morte do Filho, esse caminho se abriu. E Ele se tornou esse caminho. Então é por Ele, irmãos. Não é por mim. O sistema religioso implantou muitas coisas, muitas ideias. Mas ideias de outro planeta. Não de Cristo. Entra por Cristo e permaneça por Cristo na presença do Senhor. Amém? Em Cristo nós somos limpos de toda ofensa, de todo pecado. Aquela cédula, aquela carta que era contra nós, que estava escrito, olha, ele não pode entrar no céu. Ele cometeu esse pecado, ele faz isso, ele faz aquilo, ó, tá vendo? Não, ele não pode mais. Ele está condenado. Mas Cristo veio, irmãos, e rasgou aquela carta. Rasgou aquela promissória que era contra você. Aquela dívida que nós tínhamos, que nós não poderíamos pagar.
Ele pagou e te comprou. Agora não queira voltar atrás, porque você pode estar ferindo o Senhor novamente. Entre. Ali é o lugar da igreja, na presença do Senhor, irmãos. E permanecer ali na presença do Senhor. Aqui em 1 Samuel também, capítulo 3. Primeiro Samuel capítulo 3, verso 19 ao 21 diz assim: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. Irmãos, olha que eu sinto um prazer em ler essa declaração. E o Senhor era com ele. O Senhor, irmãos, era com ele. Não tem declaração mais sublime que possamos ouvir de alguém. Dizer, o Senhor, irmão, pensa no Criador do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que não tem começo, meio, fim, o eterno, dizer, eu sou contigo. Foi isso que falou para Samuel. E o Senhor era com ele. O que mais queremos, o que mais estamos esperando para glorificar o Senhor na nossa vida, irmão? Para levantar as manhãs e dar graças ao Senhor, mesmo debaixo de ataques, mesmo debaixo de provas, mesmo debaixo de acusações, mesmo debaixo de pessoas não confiáveis, que viveram com você, que experimentaram o Senhor com você, e hoje se tornaram difamadores da tua vida. Não importa, o importa é que Ele está conosco, Emanuel. Para você despertar a tua fé essa manhã, e se alegrar no Senhor. Verso 20: E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta ao Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Sujeição à palavra gera crescimento. Sujeição à palavra nos dá proteção. Sujeição à palavra nos fortalece. Sujeição à palavra nos capacita, irmãos. É isso. Vamos aqui encerrar. Vamos abrir no livro de Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, verso... Vamos ler a partir do verso 41, para nós entendermos. Lucas 2, 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino, Jesus, em Jerusalém, e não soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram um caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e entre os conhecidos.
E como não encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, e acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se. E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isso conosco? Eis que o teu pai e a tua mãe e eu ansiosos te procurávamos. E eles lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi a Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e a graça para com Deus e os homens. Então, nessa experiência do Senhor, com 12 anos, Ele nos mostra um segredo que nós precisamos conhecer, esse segredo e aplicar no nosso coração, que é: e era-lhe sujeito ao Pai, à sua mãe, ao Pai Celestial também. Jesus era sujeito em todas as coisas. E o resultado dessa sujeição é que ele crescia em sabedoria, no verso 52, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. Irmãos, o caminho de encontrar ao Senhor e de se relacionar com Ele e juntos caminhar é a sujeição. Ninguém com coração insujeito se relaciona com o Senhor, porque o Senhor não se relaciona. O salmista, ele disse assim, o salmista ele viu e teve uma palavra da parte do Senhor, que o Senhor resiste ao soberbo. O Senhor conhece o soberbo de longe. Então, Deus e o soberbo têm um relacionamento de distância. E essa distância não é Brasil e Japão. Essa distância é terra e céus. Deus não se relaciona com aquele que tem um coração insujeito. Amém? Porque a insujeição surgiu no coração de um querubim. E depois, hoje é conhecido como diabo, Satanás. Então, meus amados, o Senhor se relaciona com aquele que tem sujeição, que é sujeito, mesmo com dano seu. A insujeição não é só quando você está certo, é quando você está errado também. A sujeição é em todo o tempo, irmão. Porque diz lá em Eclesiastes, se eu não me engano, que a sujeição serve de bom remédio. A sujeição cura feridas. Pessoas, irmãos doentes, porque estão insujeitos. Mas o Senhor nos dá uma lição, Ele nos dá um exemplo também. Ora, e era-lhes sujeito. Você quer crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria nesse próximo ano? Não vão fazer que nem faz o mundo, né? Faz promessa. Nesse ano eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou amar mais. Irmãos, não tem amar mais. É amar ou não amar. O amor do Senhor é uma coisa única. Ele não tem... A medida é com todos. Mas quando se trata da minha pessoa para com o outro, a medida é inteira do amor. Não podemos repartir o Senhor. Eu amo só um pedaço do Senhor na tua vida. Não. Cristo é o amor do Pai. Então eu amo na sua totalidade. Então nós temos que ser sujeitos, irmãos. Peça ao Senhor, Senhor, me dê um coração sujeito. Eu não quero ouro, eu não quero prata. Eu quero um coração sujeito. E você, irmãos, no final do ano você terá um grande presente. Um presente eterno. A presença do Senhor, porque Ele não resiste.
o coração sujeito. E você vai crescer. Você vai crescer diante dele. No verso 40, diz assim, que o Senhor cumpriu toda a lei, o Senhor era sujeito em tudo. Desde do oitavo dia de nascido, Jesus estava lá no templo sendo circuncidado, né? Verso 40 diz, e o menino crescia e era fortalecido em espírito, e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Irmãos, a graça de Deus, ele vem sobre o sujeito, submisso, obediente. É a graça de Deus, irmão. Nós precisamos nesse tempo, é a graça de Deus. Amém? Quem sabe na próxima reunião a gente damos continuidade, né? Que tem algumas coisas a mais aqui. Mas que os irmãos encontrem no Senhor o seu refúgio. Amém? Encontre no Senhor o seu refúgio. Encontre no Senhor o seu renovo. Encontre no Senhor aquele amigo que está com o ombro aberto para você reclinar a cabeça e ser consolado por Ele. Amém? Vamos orar, irmão? Senhor, te damos graças esta manhã pela vida do Senhor na igreja. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra que é vida. E queremos temer e tremer diante da Tua palavra. Santifica-nos, ó Deus, a Tua verdade. Tua palavra é a verdade, Senhor. Nós queremos valorizar a Tua palavra todos os dias. E pela Tua palavra, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, nos guarda, nos protege. Repreenda o inimigo, Senhor, nessa cidade contra nós. Tem se levantado contra a igreja de Umuarama. Pela Tua palavra, derruba por terra todas essas palavras de maldição, de difamação, de resistência, de querer manchar o testemunho da igreja. Senhor, pela Tua palavra nos guarda, Senhor. Nos guarda, nos sustenta, nos dê entendimento, nos dê sabedoria. Nos traz, ó Deus, a Tua vontade, Senhor. O que nós devemos fazer e como fazer, Senhor. Fortalece o coração dos irmãos, ó Deus. Aqueles que estão aqui, Senhor, nesta manhã. Fortalece seus corações, Senhor. Que a Tua palavra seja depositada em cada coração, Senhor. Que a Tua palavra seja cuidada em cada coração. Que a Tua palavra, Senhor, seja realmente vista, Senhor, como palavra do Senhor. Pai, no nome de Jesus, te damos graça nesta manhã, porque Tu és um Deus presente, Tu és um Deus conosco. Fortalece e alegra o nosso coração. Pela Tua palavra também pedimos saúde, Senhor. Nos dê saúde, Senhor, física, Senhor. Ó Deus, nos dê uma fé sadia também, Senhor. Ó Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus.